E aí, galera, beleza? Vamos estar falando aí sobre a questão da decretação da prisão de ofício, ó, lá pelo magistrado. Ou seja, pode o magistrado decretar a prisão de ofício, seja ela, né, oriunda de uma prisão em flagrante, por exemplo. Os autos vão conclusos ao magistrado e aí o magistrado vai e decreta a prisão preventiva. Ou até mesmo a situação que nós vamos estar avaliando, em que ocorreu a prisão em flagrante, o juiz comunicou ao Ministério Público, o Ministério Público devolveu os autos ao magistrado, porém sem se manifestar sobre a prisão em flagrante e se iria requerer ou não a conversão do flagrante em preventiva. O juiz decretou a prisão preventiva. Isso é válido? Não é válido? É possível? Não é possível? Houve provocação? Não houve provocação? Vamos dar uma olhada aqui na jurisprudência. A lei fala, lá no 311, que é vedado esse tipo de conduta do magistrado, porém, a gente tem julgado o STJ que permite, em que pese tem no conjunto de teses, jurisprudência de teses do STJ, lá na 184, né, número 7, a gente vai estar avaliando ela aqui, que o STJ não permite. Mas, gente, no mesmo tempo que ele fala que pode, a gente vai ver dois julgados que ele fala que não pode, e o inverso, então meio confuso aquilo. Vamos dar uma olhada e vamos ver o que a gente consegue extrair disso aí. Vou compartilhar a tela aqui, só para a gente poder abrir o arquivo no qual a gente está mencionando para vocês, tá? Esse aqui é o arquivo. Vamos aumentar um pouco mais aí para vocês, para a gente ter uma facilidade melhor. E vamos discutir essa questão aqui, tá? Então, foi o que eu coloquei aqui para vocês de imediato, né? Esse aqui é o tema, tá? Divergência, né? Sobre a prisão, né, de ofício, lá no STJ, e aí a questão que a gente vai estar debatendo sobre isso aí. É um tema que, para doutrina, principalmente a doutrina garantidora, né, uma doutrina geralmente voltado para a defesa, entende que não seja possível, né, o juiz decretar essa prisão de ofício, né? Então, aqui nós temos um julgado. Gente, reparem que eu coloquei para vocês o artigo 311, tá? Tá aqui, logo de cara aí para a gente poder depois fazer essa leitura. Ó, fala bem aqui para a gente, ó, ele tá aqui, ó. Em caso, né, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, né, decretada pelo juiz a requerimento. Por isso que essa é a discussão, né? Então, ó, a lei fala a requerimento, ou seja, provocação. Então, aqui tem que ter uma provocação, seja do MP, seja do querelante, ou seja de quem? Da autoridade policial. Tá aqui, ó. Tá ok? Então, nós estamos observando que é necessário que exista o que? A provocação. Quando nós estamos falando de requerimento, o que está vindo aqui, gente? Provocação, tá? Não pode de ofício. Isso a parte da doutrina vem e fala sobre esse assunto, já vem batendo nessa tecla, né? Essa alteração aí veio até lá com o pacote anticrime. Só tem um detalhe: a quinta e sexta turma do STJ, né, foram contrários a esse entendimento que a doutrina vem falando, e mais à frente vou mostrar que o próprio STJ faz uma certa confusão. Então, olha o que diz aqui, né, nesse recurso de habeas corpus aqui, ó, número
137202 da Bahia, tá? Então, vamos lá, vou fazer a leitura para vocês verem aqui o fundamento do STJ. E daqui a pouco a gente volta lá para estar falando desses comentários, ok? Então, vem aqui e começa, ó. Na hipótese em que pese não ter havido requerimento do Ministério Público, olha que a turma lá, os ministros já reconheceram que não houve requerimento, ou seja, não houve provocação do MP ou representação da autoridade policial. Então, gente, não houve provocação. Quando fala em requerimento, é provocação. Não houve a provocação da autoridade policial nem do Ministério Público no momento da conversão em flagrante em preventiva. Ou seja, ocorreu a conversão aqui, ó, de quê? De ofício, né, gente? Aqui foi uma decretação de quê? De ofício, tá? Verifica-se que após o encerramento do inquérito policial houve representação da autoridade policial. Então, no momento da decretação da prisão preventiva, da conversão, não tinha nenhuma provocação ou do delegado de polícia ou do Ministério Público. Somente após, né, o encerramento do inquérito policial, ó, somente após o encerramento do inquérito policial, houve representação da autoridade policial, ok? Pela decretação da prisão preventiva. E também depois, óbvio, que os autos têm que ir conclusos ao Ministério Público, houve a ratificação do Ministério Público favorável à manutenção da prisão preventiva. Eis a questão. Ora, certamente, quando ocorreu a prisão em flagrante, né, teve uma audiência aqui de custódia, tá? E não houve requerimento do Ministério Público na audiência de custódia. Então, o que o juiz tinha que fazer aqui de ofício? Em tese, segundo o artigo 311, ter determinado a soltura do sujeito, até porque a manutenção dessa prisão aqui certamente ocasionou uma prisão ilegal, porque faltou o quê? A provocação. Como ele não pode de ofício, por isso que esse julgado que chegou no STJ. Porém, o STJ teve o seguinte entendimento: tá ok, não houve no primeiro momento, né, a provocação da prisão preventiva, que foi convertida, né, o flagrante foi convertido em preventiva, não houve a provocação, porém, num segundo momento, veio a provocação da autoridade policial com ratificação do MP. Pô, legal. A questão toda é o seguinte: originariamente, essa provocação aqui estaria viciada, né? Por quê? Porque a decretação da prisão preventiva foi originária de uma decisão autônoma do magistrado, sem nenhuma provocação. Então, diante desse caso aqui, é como se a gente estivesse, né, usando aqui um paralelo junto com a teoria, né, do fruto da árvore envenenada. Essa decisão do juiz aqui estaria viciada, né, porque ela veio provocada por uma decisão, por um requerimento do MP e por uma representação da autoridade policial após a decisão autônoma do magistrado, ok? Então, nós estaríamos aqui no campo da nulidade, e é isso que o STJ agora está vendo. A questão aqui é o seguinte: o que o STJ está falando? Olha, nós estamos diante de uma nulidade, só que a questão é, essa nulidade ela vai ser relativa, vai ser absoluta, ou essa nulidade ela pode ser convalidada? O STJ, nessa decisão aqui, o que ele fez? Ratificou a decisão anterior, provavelmente do Tribunal de Justiça, manteve o sujeito preso, afirmando que, em que pese, né, a decretação da prisão preventiva ter sido um ato originário do magistrado, depois ela foi ratificada pela autoridade policial e ela foi acompanhada pelo requerimento do MP. Beleza, foi isso que eles fizeram. A questão é exatamente isso. Entre esse ato aqui e esse de ofício,
Não tem uma nulidade aqui no meio? Me parece que sim, de acordo com 311 aqui, ó. Tá? Mas a STJ falou que não, portanto, convalidou o ato e o sujeito lá, em tese, continuou preso. Tá? Isso foi a 5ª turma decidindo. Tá? Aí veio a 6ª turma, caiu um outro caso parecido com esse. Tá? Veio aqui, depois vocês vão ler com calma aí, veio aqui o próprio STJ, né? Aqui ó, na 6ª turma, tá? Com um caso parecidíssimo desse, tá? Fala aqui, ó, no que concerne a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juízo, tá? De primeiro grau, insta a constar que, pois que o posterior requerimento de autoridade policial, ó, pela segregação, ou seja, novamente foi uma decisão autônoma do magistrado, originária dele, e depois houve uma representação do delegado e depois do Ministério Público para manter a cautelar, supriram o vício da inobservância da formalidade. O que eles estão falando aqui, gente? Que essa nulidade é uma nulidade relativa, que não gerou prejuízo para o sujeito, né? Ou seja, então, o que a lei está falando lá foi flexibilizada por esses 2 julgados aqui. E as 2 turmas julgam a parte o quê? Penal, tá, gente? Segundo o regimento interno lá do STJ. Complicado, porque parece que esqueceram de observar a lei, ou se observaram, deram outra interpretação. Tá? Então, a gente começa a observar aqui essa questão. Voltando agora um pouquinho mais à frente, a gente vai olhar agora o posicionamento, né, do STJ no que diz respeito, né, às teses jurisprudenciais. Pessoal, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. As teses jurisprudenciais do STJ não são súmulas, tá? Então, portanto, não vinculam, né, os tribunais superiores a ele, e nem os inferiores. Em regra, os inferiores devem acompanhar os entendimentos dos tribunais superiores. Porém, essa questão aqui, quando a gente fala, né, como eu estou apresentando para vocês aqui, a questão, né, da jurisprudência em tese, ó, como está aqui, tá vendo? Isso vocês podem consultar no próprio site do STJ, lá tem vários julgados em teses jurisprudenciais. O que é isso? É a coletânea de vários julgados sobre um determinado tema, mas que ainda não virou súmula, e que eles vão dando uma orientação para que as pessoas possam seguir esse entendimento. Bom, ninguém é obrigado a seguir esse entendimento, mas a gente começa a perceber que o tribunal está falando o seguinte: olha, nós estamos tendo este entendimento aqui, tá? E aí, para nossa surpresa, olha só o que acontece. Na edição número 184, referente ao pacote anticrime, na tese número 7, ela aqui, ó, vem o STJ e fala o seguinte: ó, não é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em face do que dispõe a Lei 11.964/2019, mesmo se decorrente de conversão de prisão em flagrante. Gente, eles estão falando exatamente uma coisa que eles fizeram aqui nos 2 julgados anteriores, contrário. Então, falaram uma coisa, julgaram de um jeito e depois criaram um conjunto de teses jurisprudenciais, número 184, incluíram a tese número 7, que vai contra o que eles decidiram, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nem o próprio tribunal às vezes se entendem, né? Aí, eu até coloco aqui para vocês, reparem que os julgados possuem como tema pano de fundo a possibilidade, né, que é a verdade essa, a possibilidade da decretação da prisão de ofício. É isso que eles estão falando, tá? O problema é que, se tem 2 julgados lá da 5ª e da 6ª turma, né, falando que é possível a prisão, repare que foi de ofício,
o que eu li lá para vocês foi de ofício. O que acontece é que, posteriormente, o delegado, depois o MP, se manifestaram a favor dessa decretação, mas a origem foi viciada, e que aqui nessa tese número 7 não menciona isso, mas o fundo da história é a prisão de ofício. Tá? Aí a gente fica pensando como é que vai solucionar isso, né? E aí eu pensei em algumas coisas aqui, né? A gente tem que analisar e refletir para tentar chegar a essa conclusão aí. Bom, se a gente fosse partir para a ideia aí de uma interpretação como a gente poderia fazer de uma lei, né, a gente ia olhar né, as datas e verificar o seguinte: olha, a lei posterior revoga a anterior expressamente, quando vem escrito, ou a lei posterior revoga a anterior quando trata da mesma matéria, né, e aí poderia estar ocorrendo uma revogação tácita. Esse seria um raciocínio. Então, se eu olhar aqui, ó, o agravo do primeiro recurso que a gente leu lá foi julgado no dia 22/6/2021. O outro, segundo recurso lá, a gente vê que foi julgado no dia 8/6/2021. E a tese número 184, né, e o número 7, que é a sétima tese dentro do conjunto lá, foi no dia 19/11. Só que aqui, reparem que aqui é um conjunto de teses. A gente não sabe se as teses, se essa tese, por exemplo, número 7 aqui, né, ela foi julgada no mês 5, no mês 4, no mês 3, no mês 8, não sei. O que está mostrando foram julgados até 19/11. Então, eles criaram a tese número 7 dentro, né, do conjunto de teses número 184. Então, não sabemos se essa tese aqui ela foi julgada, né, a tese que eu digo, o conjunto de julgamentos dessa aqui foi julgado antes do mês 6 ou antes do mês 2. A gente não sabe. Certo é que a gente vê que esse também seria um critério que não é dos mais seguros. O único caminho que eu vejo que o tribunal poderia, né, e a gente pode fazer essa interpretação, seria o seguinte: a tese número 7 aqui, que a gente está falando, é vedado, exclusivamente vedado, tá? Quando o juiz faz a decretação de ofício e não tem nenhuma ratificação, seja pelo delegado, seja pelo querelante, seja pela MP. Ou seja, de ofício, e mantém um cara preso aqui, e ninguém mais ratificou. Tá? Se houver a ratificação de uma dessas partes aqui, seja via representação do delegado ou requerimento dos outros dois, nós estaríamos entrando agora no campo da nulidade. E aí, segundo o STJ, isso aqui seria uma nulidade relativa, portanto, sanável, e aí estaria superado a ilegalidade, portanto, sendo válida o decreto originário de prisão de ofício. Tá? Gente, sinceramente, só estou dando essa explicação por dois motivos. Primeiro, para vocês perceberem que o próprio tribunal, às vezes, não traz uma direção concreta, portanto, em julgados parecidos, trazendo divergência, e pior ainda que quando traz um conjunto de teses com o objetivo de se sedimentar a sua direção e traz confusão, né? E segundo, para mostrar que o que em tese vai vincular, o que em tese vai demonstrar que deve ser seguido aquele caminho são as súmulas, tá? Bom, fica essa demonstração aqui. Eu não concordo com essa decisão aqui, né, do STJ. Me parece que, por se tratar de liberdade, tá, a decretação de ofício em qualquer situação, seja ela originária e sem nenhuma
sem nenhuma representação ou requerimento, seja do delegado ou do MP, ou seja, de ofício, com essas representações. Para mim, isso aqui não pode acontecer, seria nulidade, e nulidade, tá, absoluta. O cara deveria ser posto em liberdade imediatamente. Então, gente, andou mal aqui, né, o STJ, pelo menos esse é o meu entendimento, mas vocês precisam estar atentos a essas questões, tá, gente? Se estiver fazendo uma prova, a prova for objetiva, for lá de marcar, né? Se perguntar se o juiz pode decretar prisão de ofício, claro que não, porque você vai aplicar a interpretação literal da lei, tá? Se for subjetiva, você vai ter que tratar desse assunto e enfrentar essas questões. E aí, cuidado, porque se você falar que pode, você tem 2 julgados que eu acabei de falar para vocês que pode, sem nenhum problema, né, desde que tenha uma representação da autoridade policial ou um requerimento do MP ou do querelante, e aí ratificaria e, portanto, estaria sanando o vício da nulidade, ou né, nós estaríamos diante de uma possibilidade de reconhecer a prisão de ofício, independente de qualquer requerimento ou representação. E, por um outro lado, você ainda vai ter que mencionar que existe o conjunto de teses jurisprudenciais, né, da qual tem lá o 184, a tese número 7, que veda expressamente essa decretação. Tá? Então, fique atento a esse detalhe, não fique confuso, a ideia é esclarecer, mas aparentemente tem uma confusão. O que nós temos que fazer, então, Zé Carlos? Nós temos que nos atualizarmos, temos que observar em qual situação eu estou trabalhando para o meu cliente. Se eu estiver defendendo, eu vou trabalhar sempre com a hipótese que não pode, que esse caminho do STJ mesmo que tenha sido decretada a prisão de ofício, o MP ou a autoridade policial se manifestar no sentido de manter essa prisão, ela está viciada, porque o ato originário, o ato que deu a decretação da prisão preventiva, não foi através de uma provocação, e sim de ofício e a lei veada. Então, esse seria o raciocínio. E se eu estiver, por exemplo, atuando como querelante, como assistente de acusação, o que eu vou fazer? É válido os julgados da quinta, sexta turma, posso utilizar e tentar convencer os tribunais superiores a acatar a tese que eu venho apresentando, né? Então, veja bem, tema árduo, a gente viu aqui que o próprio STJ aparentemente trouxe uma solução, mas, na verdade, foi uma confusão, né? Então, a gente teve a quinta e sexta turma falando que é possível, a prisão, né, de ofício, uma vez ratificada pela autoridade policial representando para a manutenção ou ratificado pelo Ministério Público através de requerimento. Então, sanaria esse vício. Me parece que não deve prevalecer, mas foi o que o STJ decidiu. Vamos ver o que o STF depois vai falar quando isso chegar lá em cima. Mas, na verdade, tecnicamente, pela lei, a gente vê que não pode, né, não poderia. E mais, gente, se trata de uma nulidade, e aí gravíssima, porque há uma segregação na liberdade do sujeito, portanto, um ato que viola o direito de liberdade, um direito, uma garantia fundamental de qualquer cidadão, em razão da formalidade, que foi o que a STJ fez. Parece que errou muito. E aí ele mesmo apresentou o conjunto de teses número 184, tese número 7, que ele mesmo ali vai e veda. Então, foi ali um contraditório, houve uma contradição, melhor dizendo, entre o próprio STJ e o que eu acho que não poderia ocorrer. Vamos ver como vai se desenvolver mais para frente e, principalmente, como o STF vai se manifestar. Essa é a dica que eu tenho aqui para vocês ficarem atentos para a questão da prisão. É um tema extremamente importante, seja para o seu concurso, seja para a sua faculdade, seja para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, e para o dia a dia, então, nem se fala, ok? Bons estudos, professor@josebrito.com.br é o nosso e-mail, martinsbrito.eadplataforma.com, onde você encontra os nossos cursos
e muito mais informações. Grande abraço.